muita alegria estar aqui, depois de tanto tempo, com os amados irmãos e irmãs desta igreja. Alguns daquela época antiga, e outros não tão antigos assim, né? Senão eu estou entregando a idade da Magali aí. Mas outros tantos, bem mais jovens, muita alegria. Fui pastor aqui em 1990, fiquei até 97. Então foram 8 anos. E quando eu cheguei aqui para ser pastor, eu era bem jovem. Estou vendo muita gente jovem, João Marcos também, aí indo para o ministério, jovem ainda. Eu tinha 26 anos quando vim para ser pastor aqui nessa igreja. Era um desafio muito grande, porque essa igreja já completava lá seus 30 e poucos anos de idade, muito mais tempo de vida tinha a igreja do que eu de idade, né? E alguns eram pessoas muito experientes, e eu era muito jovem, e eles foram pacientes e misericordiosos comigo, de modo que eu fui pastor aqui por bastante tempo, 8 anos, e foram anos maravilhosos, anos de muita alegria, de muita bênção na minha vida. Portanto, tenho um carinho muito especial por todos vocês, e estou feliz de ver tantos jovens na igreja. E aí eu lembro que esse meu chamado, assim como o do João Marcos, também foi na juventude. Com 16 anos eu assumi o meu cristianismo. Eu nasci na igreja, mas com 16 anos eu assumo o meu cristianismo. Eu me entrego, como diz lá o Salmo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele satisfará os desejos do teu coração, os anseios que o Senhor sabe que temos. Então eu entreguei a minha vida, eu entreguei o meu futuro nas mãos de Deus, e eu experimentei ali aos 16 anos uma paz, aquela paz de Deus que excede a todo entendimento, quando guardando a mente e o coração, uma alegria, não tinha para ninguém. Olha, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Podia até ter alguém tão feliz quanto eu, mais feliz eu acho que era impossível, sabe? E o segredo da minha felicidade é que eu estava em Deus. Não é porque eu tinha dinheiro. Naquela época, 16 anos de idade, eu era bem pobre. Meus pais eram muito pobres. A casa da gente, o tijolinho, era emendado no outro, não era nem com cimento, era com barro. Era uma casa muito simples, muito humilde. No alto do morro, lá em Cidade Ademar, quem conhece a igreja de Cidade Ademar, quando você chega na igreja, você tem que subir até o topo do morro para chegar onde eu morava. E estudava numa escola estadual. Então, do ponto de vista, era cabeçudo, cheio de espinha, muito magro, desengonçado, achava que ninguém ia querer casar comigo, né? Então, a minha situação era mais ou menos essa, tá? Mas eu era feliz, eu era a pessoa mais feliz, porque tinha Deus no meu coração, tinha encontrado o maior de todos os segredos, o maior de todos os tesouros, e eu me apropriei disso, isso se apropriou de mim. Eu tinha o céu no coração, uma alegria indizível. Só para vocês terem uma ideia, comecei a trabalhar como office boy. Então a minha perspectiva assim, de vida e de futuro, em termos, né, pai pobre, estudando na escola estadual, trabalhando como office boy, não era assim muito promissora aos olhos humanos, mas eu era muito feliz, muito confiante. Minha vida, meu futuro estava na mão de Deus. E o office boy, o diretor lá da empresa da TV Record, ele tinha comprado um carro 0 quilômetro importado, um carro dos sonhos de qualquer pessoa. Ele comprou, e eu com 16 anos olhando para aquele carro tremendo, fiquei pensando, eu acho que vai demorar um pouco para poder comprar um carro assim. Talvez demore a vida toda e eu nem consiga. É algo que está tão fora da minha realidade. Eu podia, quando a gente está diante de um quadro desse, a gente pode se sentir lá por baixo, se sentir mal, mundo injusto, essa vida é ruim, esse mundo é injusto. Quando porque esse pode, eu não? Será que Deus gosta mais dele do que de mim? A gente pode ficar com dor de cotovelo, pode ficar com inveja, pode ficar com ciúme, pode ficar com um sentimento ruim no coração, um sentimento de inferioridade, de autodepreciação. Mas eu não tinha nada disso não. Eu olhei o carro, vi, puxa, carro bacana, legal e tal, mas eu tenho algo que é maior do que esse carro, melhor do que esse carro. E olha só para você ver o contraste. Eu tinha recebido uma missão que ali no
no correio, ficava uns 4 quilômetros de distância, recebi os 2 passes, um para pegar o ônibus de ida e outro o ônibus de volta. Peguei e embolsei os 2 passes. Isso era precioso para mim. Tal era a Pindaíba. A gente andava para embolsar o dinheiro do passe, economizar. Esse era o contraste. Enquanto eu andava e economizava o dinheiro do passe, aquele homem tinha um carro importado daqueles. Você está percebendo? O contraste é muito grande. Mas eu, no meio dessa minha viagem, ali sobre o viaduto que fica na Washington Luiz, sobre a Avenida dos Bandeirantes, a caminho do aeroporto de Congonhas, onde tinha o correio, eu estava ali e eu estava cantando um cântico. Eu vi os jovens hoje cantando, louvando, adorando a Deus, e lá estava eu sozinho, não tinha ninguém tocando, mas eu tocava, havia uma banda tocando no meu coração. Eu louvava, eu adorava a Deus, e eu estava em lágrimas, dançando, pulando. Eu era um louco no meio daquele viaduto, de tanta alegria. Eu cantava um cântico que dizia assim: ninguém vai lembrar, pouca gente, talvez a Magalinha vai lembrar. Dizia assim o cântico: quando a glória é glória, quando a glória é glória, quando a glória entrar no coração, louvarás bem alto ao teu Pai Celeste, quando a glória entrar no coração. Meus irmãos, quando a glória de Deus entra no coração da gente, não tem para ninguém, é a coisa melhor do mundo, é a maior segurança. Não tem dinheiro que pague um negócio desse, não tem dinheiro que possa te dar segurança que tem alguém que põe a sua confiança em Deus, a sua alma em Deus, o seu futuro em Deus, o seu corpo, a sua vida, tudo nas mãos de Deus. Eu tinha tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Que paz, que segurança, que alegria, que certeza em relação ao amanhã. Que garantias eu tinha? A não ser a garantia da promessa divina: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, Ele cuida de nós. É isso, meus irmãos. Essa experiência de alegria, de tudo aquilo que a gente tem em Deus, é tremendo. Entreguei minha vida ao Senhor, Ele foi cuidando, e Ele me deu uma namorada, 16 anos de idade. Mudou o pastor, chegou a família de pastor, eu estou lá, 16 anos, com os braços cruzados, estava lá atrás, bem desconfiado, olhando para ver. O pastor tinha 7 filhas, e elas estavam perfiladas na frente, cantando, e cantava uma canção que diz assim, também é das antigas, talvez só Deusinha, Maciel, Magali também. Estou feliz com esta nova família. Estou feliz com essa nova. Eu falei, eu também. Porque ao passar os olhos, eu vi a Cristina. E quando os meus olhos não se encontraram com os delas, porque ela não estava. Porque ela não estava olhando para mim. Deus falou comigo primeiro. Eu olhei para ela. E quando eu olhei para ela, uma voz interior. Eu não sei explicar isso para vocês. Eu só sei que eu ouvi isso. E não era uma voz estranha. Não foi nada que me assustou. Era um tanto familiar, embora eu nunca tivesse talvez ouvido antes, sabe? Coisa de louco, né? Eu conhecia aquela voz, mas nunca tinha ouvido. Não sei explicar isso para vocês. Não era eu, não era a voz da minha cabeça nem do meu interior. Era uma voz no meu interior, não era do meu. E ela dizia assim: ei, está vendo? Essa aí vai ser a sua esposa. 6 meses me deu trabalho para conquistar ela. Me deu esse emprego de psicólogo. Com 18 anos eu vou conseguir, já era desde os 16, o primeiro pagamento. Tem que ser fiel ao Senhor, tem que confiar nele. Com 18 anos eu compro meu Fuscão 74, estamos falando do ano de 1981. Não consegui aquele importado, mas eu vi a mão de Deus e a bênção de Deus na minha vida. O meu salário rendia mais do que o salário dos meus amigos, e eu dava 15. Era para ter menos do que eles, não é? Era para ter 10%, mas o Senhor, a bênção do Senhor estava comigo. Eu
eu queria me casar com ela, a coisa estava difícil. O Senhor abriu a porta. Irmãos, quando o Senhor abre a porta, quando o Senhor abençoa a nossa vida, quando a gente tem Deus, não tem dificuldade. Deus se fez tão grande. Eu chorei diante de Deus, falei, Deus, como é que eu vou me casar? Pensei até em separar dela. Comecei a namorar com 16, ela é filha do pastor, eu não posso ficar enrolando. E agora? Eu não posso fazer ela feliz. Eu não posso me casar. Eu não consigo, talvez, nem sustentar uma família, pagar um aluguel. Como é que vai ser? Coloquei isso diante de Deus, e o Senhor deu uma luz, abriu a porta e permitiu que eu construísse, e deu a luz de construir sobre a casa do meu pai um apartamento, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma lavanderia, um quintal e uma garagem. Falei para ela, vamos casar, vamos. Daqui a pouco eu vou casar com você. Comprei o primeiro bilhete. Primeiro eu não tenho dinheiro para comprar aliança. Estou sem aliança, você deu uma engordadinha, sabe? Comprei uma aliança nova, fui jogar bola, estava chovendo. Aí eu comprei uma folgada agora. Aí estava chovendo. Acredite, eu bati lateral, eu acho que ela foi. Eu contei essa história para minha esposa, ainda bem que ela acreditou em mim. Mas é verdade. Aconteceu, acho que foi no futebol, que podia ser em outro lugar. Então, bom, mas o que eu estou dizendo para vocês é que ficamos noivos, eu tinha dinheiro só para comprar aliança, bem simples, a mais fininha possível. Ficamos noivos. Isso no mês de junho de 1983. Tinha 19 anos para 20. Ia fazer 20 em agosto. Daqui a um ano eu vou me casar com você. Deus deu uma luz aqui. Em agosto, mês do meu aniversário, quando eu faço 20 anos, eu compro o primeiro milheiro de tijolo, só tinha dinheiro para isso. Comprei o primeiro milheiro, estava lá em cima. Quando eu cheguei e vi aquele milheiro, gente, eu dancei, louvei, pulei, e a minha casa estava chegando. Em dezembro já tinha batido a laje. E eu trabalhando excelente, arrumando mais emprego, lutando. Eu arrumei 3 empregos com registro em carteira. E ainda vendia plano de saúde, fazia mais não sei das coisas. Dava um jeito de ganhar dinheiro. Queria casa, dormir para quê? Eu tinha um sonho e corria atrás dele. Gente, Deus abençoa a gente, mas não pode ser preguiçoso, não. Tem que botar a mão na massa, porque Deus está abrindo as portas e ir em frente. E casamos em agosto de 1984. Deus nos abençoou. Criamos os filhos. Depois de casado, eu tenho um chamado mesmo para o ministério. Nós já pregava, evangelizávamos na escola, pregava na vizinhança, levava um montão de amigos meu para a igreja. Então, a gente já vai servindo. E os outros é que vão observando. A gente só está servindo. A gente não tem ambição. Nossa única missão é ser fiel a Deus, e amar a Deus, servir a Deus, partilhar aquilo de Deus que a gente tem. E Deus é que foi encaminhando toda a vida da gente. E eu posso testificar para vocês: a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida a Ele, foi confiar no Senhor. Eu tenho provado e visto que o Senhor é bom, e convido você a provar e ver também. Mas, ao mesmo tempo, e aí entra no tema dessa mensagem, da mensagem de hoje, eu convido você a, inclusive, a abrir em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Na vida de um cristão não é só um mar de rosas. Eu contei um lado bom assim, né? Mas tem muita luta, tem muita pedreira, né? Tem tribulação, tem sofrimento, tem adversidades, tem enfermidades, tem muita coisa que não é tão legal, que é adversa, tem muitos ventos contrários. Ainda há muita luta, muita batalha. Então, nos convertemos, somos em Jesus, somos muito abençoados, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com um montão de coisa que não é bênção, que é luta e que é adversidade, como o apóstolo Paulo trata delas aqui nesse texto em particular, a partir do versículo 18. Coloquemos-nos em pé para a leitura desta passagem e ouçamos o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, comunica à igreja. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação ao só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Pode sentar. O apóstolo Paulo está falando de sofrimento que enfrentamos como cristãos na época presente. Portanto, a vida cristã não consiste num mar de rosas, a gente não vai vivendo de polpa, tudo tranquilo, a gente obedece a Deus, entra dentro do barco junto com Jesus, porque obedecemos o seu chamado, e no meio da travessia, tendo Cristo como nosso capitão, atravessamos um temporal. Os discípulos experimentaram coisa semelhante, e ficam muitas vezes atordoados, ficam muitas vezes perplexos, porque temos obedecido, seguido, e de repente, em vez de experimentarmos coisas boas, estamos experimentando um temporal. Por que esse temporal? Será que Jesus falhou? Será que Ele falhou em nos guardar, em nos abençoar? Será que Ele falhou em zelar por nós? Será que Ele, como aparentemente estava dormindo? Será que Ele está dormindo ou indiferente? Não se te dá que morramos, ou o Senhor não se importa, não está nem aí com a nossa sorte? O Senhor se levanta, repreende o mar. Irmãos, a verdade é que o justo vai viver pela fé. E nesse texto, a gente ouve aqui a palavra sofrimento do tempo presente. A gente vai ouvir aqui a respeito de expectativa, de esperança, de fraqueza no nosso corpo e de sermos plenamente redimidos, corpo também redimido, coisa que hoje sabemos muito bem, temos um corpo frágil, suscetível à gripe, à dengue, zika e tanta coisa mais. Um corpo que padece, que envelhece. Quando eu estive aqui começando a pastorear essa igreja, eu tinha 26 anos de idade. O tempo passou. E o que acontece com a gente? A gente vai envelhecer, o cabelo vai cair. Você sabe por que a gente se curva com o passar do tempo? Porque a terra chama. Vem cá, essa é mercadoria minha. Viemos do pó ao pó, retornaremos. A morte nos aguarda. A morte é sempre algo assustador. Doenças, perigos, violência, quanta coisa ameaça a nossa integridade física. Como cristãos ainda não estamos redimidos do corpo, estamos na alma, no espírito, mas a carne ainda é fraca, suscetível a tantas tentações, a tantos medos, a tantos pavores, a tanta fraqueza em nós, a tanto sofrimento também. Sofrimento por aquilo que nos atinge, sofrimento por aquilo que atinge pessoas a quem amamos, sofrimento que atinge a humanidade, tanta guerra, tanto conflito. Parece muitas vezes que o diabo está solto, pintando e bordando, parece que muitas vezes é ele quem está dando as cartas.
Às vezes nos vemos tão à mercê do mal, tão cercados, tão rodeados. Embora saibamos que o Senhor é o nosso pastor, muitas vezes nos vemos num vale sombrio. Aí que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Aí é que a gente vem para textos como esse, que nos confortam, que nos enche o coração de esperança. Há sofrimento sim, mas o sofrimento da era presente não pode ser comparado com a alegria que está por ser revelada. E aqui nós vemos 3 gemidos nesse texto que acabamos de ler. 3 gemidos. A terra geme, e a gente vê a terra gemer e sofrer todas as consequências do pecado. A humanidade como um todo geme. Nós que somos cristãos também gememos. Nós não estamos isentos aos gemidos, digamos, cósmicos, aos gemidos da própria terra. Há um quê de sofrimento, de partilha, de solidariedade. Nós estamos nessa, gente. Mesmo tendo sido redimidos, nós gememos e ainda sofremos. E diz que o Espírito Santo geme. Então, intercede Ele por nós. Então, o próprio Deus sofre. O próprio Deus ainda geme, o Espírito geme, intercede por nós, participa da nossa dor. Tem compaixão. Quantos milagres Cristo promoveu, motivado por pura e simples compaixão, comovendo-se nas suas mais íntimas entranhas. Ele se moveu por piedade, por compaixão. Compaixão é padecer com, e o Espírito Santo está padecendo com a gente. A gente está padecendo com a terra, com todo esse ecossistema que sofre, que padece as consequências do pecado, que tem alcance universal, cósmico, e que alcança a humanidade, a história da humanidade, e que também tem alcançado a Deus, porque Deus, por amor, por compaixão, também está se movendo a nosso favor, está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Não estamos sozinhos e largados à nossa própria sorte, ou ao nosso próprio azar. Aqui temos a sorte, a bênção, a graça do amor de Deus. 3 gemidos. Vou falar em 3, e para explicar essa história do sofrimento, vou rapidamente analisar com vocês 3 árvores que encontramos na Bíblia, que são muito importantes. A primeira árvore é a árvore do Jardim do Éden, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que tinha um fruto proibido, e ali debaixo daquela árvore aconteceu que o ser humano, ali representado por Adão e Eva, eles tiveram uma batalha espiritual, travaram uma batalha contra o mal, contra a tentação, contra o diabo, e ali, infelizmente, o homem perdeu a batalha, e é por isso que nós estamos sofrendo por isso. O homem perdeu, debaixo daquela árvore, ali, travou-se uma batalha importantíssima, e o homem desobedeceu a Deus, falhou, caiu na tentação. Consequência disso, morte, desgraça. Só que você lê o Gênesis, quanta desgraça a partir daí, Caim matando Abel, nós vamos ter o dilúvio, e em consequência de toda a malignidade, da perversidade que tomou conta da humanidade, do individualismo, do egoísmo, e de tanta coisa ruim na alma, de tanta coisa perniciosa na alma humana, que joga um contra o outro e que torna a gente pessoas perigosas, pessoas malignas muitas vezes, os seres humanos tomados pelo pecado, caídos em pecado. Mas ali, debaixo mesmo daquela árvore, Deus se apresenta, traz juízos contra o homem, contra a mulher, porque certamente quando a gente peca, no dia que a gente peca, a gente acaba morrendo como Cristo, como Deus havia profetizado que aconteceria se a gente desobedecesse, porque o pecado nos separa de Deus e nos leva a essa morte espiritual, e nos leva à morte de toda espécie, que o homem vai começar a experimentar na sequência: morte das relações humanas, morte do seu próprio corpo, vai tudo degringolando, tudo isso por causa da maldição do pecado, e sentenciando ali Deus, a própria serpente, a Satanás. Nós temos ali um elemento de esperança muito tremendo, quando Deus diz assim: vai nascer um descendente de mulher. Se por um homem entrou o pecado no mundo,
Por um outro homem entrará a redenção, a cura, vai reverter esse quadro. Essa é a promessa. Deus levantaria um descendente de mulher especial, um segundo Adão, e que travaria uma batalha contra essa mesma serpente. Seria ele ferido no calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente e reverteria a maldição do Éden. Que coisa tremenda! Nasce Jesus, o segundo Adão. E não é que esse segundo Adão vai ter uma batalha travada exatamente numa outra árvore. Numa outra árvore. Num madeiro. João é muito cuidadoso, porque quando no Evangelho de João temos a descrição dessa cruz, chamando ele a cruz de madeiro, fazendo uma referência à questão da árvore, diz ele mais: havia um jardim ali no Calvário. É um novo jardim, é um novo monte, um novo jardim, uma nova árvore, um novo madeiro, e ali temos um novo homem. Só que esse vai vencer, meus irmãos e irmãs. Esse vai vencer. Ele vai ser fiel até a morte de cruz, obediente a Deus. E ali ele reverte o quadro da maldição e propicia, e por isso ele apresenta a cura, o remédio que nos traz a vitória. E aí a gente se pergunta: se ele trouxe a cura, o remédio, então por que a gente ainda chora, geme e sofre? Porque aquilo que ele trouxe ali, nós experimentamos hoje, aqui, agora, apenas uma parcela, o que a gente chama de primícias, apenas os primeiros frutos, como que temos as primícias do Espírito. Já ouviu essa expressão? Temos as primícias do Espírito, É só no porvir, após a segunda vinda de Cristo, que nós vamos conhecer a plenitude daquela terceira árvore. É essa mesmo Cristo, que a gente vai poder, lá no jardim do Éden renovado, na Nova Jerusalém, no céu de Deus, a gente vai poder comer dessa árvore da vida e nunca mais vamos morrer. Está entendendo? Mas agora a gente já come, a gente não participa da ceia. Jesus é a árvore da vida, a gente já come e já experimenta os primeiros frutos dessa redenção, que alcança a nossa alma, e a gente pode experimentar esse céu agora na terra, só que numa dimensão ainda limitada. A plenitude ainda está por vir. E eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de Cristo ter morrido na Páscoa. E há uma relação da Páscoa com uma outra festa importante do calendário judaico, que era a festa da colheita, a festa das primícias, ou a festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, acontecia e acontece até hoje a celebração de Pentecostes. Não é à toa que Cristo tenha morrido por ocasião da Páscoa, para ser o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro pascal. Debaixo do seu sangue temos a redenção, esse êxito, essa libertação. E quando a gente experimenta isso e é impactado pela cruz de Cristo, pela cruz da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, temos estamos identificados com a sua morte, com a sua ressurreição, participamos disso. O que de fato já experimentamos na era presente é o que acontece com a igreja, porque por ocasião da festa de Pentecostes, um resultado da conquista de Cristo na cruz, onde ali na cruz ele triunfou sobre principados e potestades, nos expôs ao ridículo e trouxe a vitória, nos tirou do império das trevas e nos levou para o império do reino do Filho do seu amor. Agora, em resultado de toda essa vitória de Cristo, 50 dias depois, exatamente num domingo de Pentecostes, o que aconteceu?
o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo, esse Pentecostes ser derramado do Espírito, é exatamente os primeiros frutos, porque o que acontecia em Pentecostes era a festa da colheita, quando os primeiros frutos da colheita já aconteciam, então se celebrava como que a colheita como que toda. A gente já estava colhendo os primeiros frutos, era como eu ali com o milheiro de tijolo. Eu já via a casa toda e já celebrava a plenitude que estava por vir, mas o que eu podia desfrutar naquele momento era a contemplação do milheiro. A casa ainda estava por vir. O que nós podemos desfrutar hoje é o Pentecostes, promovido por nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Herança que ainda está por ser revelada, ainda está por vir. Por isso, no presente momento, vivemos esta tensão. Nós já temos, e algumas coisas ainda não temos. Por isso, o elemento esperança se repete nessa passagem vez após vez. Por isso o Espírito Santo ainda intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque estamos ainda em fraqueza, porque não temos tudo, não temos a redenção do nosso corpo, ainda não ressuscitamos, não experimentamos a ressurreição que nos trará um corpo incorruptível. Isso ainda está por vir, isso ainda é motivo de esperança. Uma das 3 maiores virtudes cristãs continua a ser a esperança, porque não temos tudo, mas o que temos já é tremendo e maravilhoso, e é uma antecipação do futuro de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem toda essa alegria, tem essa paz e essa segurança. O penhor, você sabe o que é penhor, né? É a garantia. Deus nos deu a garantia, e a garantia está no seu próprio Espírito, que é preciosíssimo, e a garantia de que cada uma das suas promessas se cumprirá, e Ele voltará, e Ele nos dará a colheita completa. Você vai usufruir hoje uma parte, as primícias, os primeiros frutos, mas não é pouca coisa não, é muito bom, é tremendo. Um dia experimentaremos a plenitude do fruto da árvore da vida, todas as suas benesses. Não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, separação, preocupação, ansiedade, dor, qualquer coisa. E os sofrimentos da época presente não podem ser comparados com a alegria que está por vir. E já temos a consolação do Espírito Santo, que inclusive intercede por nós. Sabe que somos pobres, Jesus sabe que somos pobres, nos ajuda na nossa caminhada, na nossa jornada. Naquela cruz tínhamos também 3, naquele Gólgota, naquele jardim ali, tínhamos 3 cruzes, e com isso eu termino. É interessante, eu posso chamar aqui, tinha a cruz de um ladrão obstinado, de um pecador obstinado, tinha a cruz de um ladrão que se arrepende, e tinha a cruz de um justo que se torna Salvador, nosso Senhor. Os 2 ladrões ali tiveram a mesma oportunidade, um encontro com o Salvador. Estavam eles diante da cruz do Salvador. Gente, uma coisa muito triste é quando as pessoas estão diante do Evangelho, diante da cruz, e elas fazem pouco caso, elas se fecham. Quanta gente obstinada, quanta gente que endurece seu próprio coração, que se fecha a todas as ações do Espírito Santo. Deus se manifestando, Deus dando graça, uma oportunidade aqui, outra ali, e as pessoas se fechando. Gente obstinada pelo pecado, obstinada contra Deus, se fechando. Ainda bem que existem pessoas são sensíveis à voz de Deus e do Evangelho, e que quebrantam o seu coração, teu coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita. E esse pode experimentar inundando o seu coração, uma promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
perdão oferecido a todos, indistintamente. Para ser apropriado, esse perdão precisa ser acolhido com o coração quebrantado e humilde. A primeira bem-aventurança é esta: bem-aventurados os pobres de espíritos, os quebrantados de coração, os humildes, porque quem se humilha será exaltado, e Cristo assim exalta aquele ladrão arrependido e lhe oferece o que também tinha para oferecer ao outro, que deixou de receber o que tão somente por sua falta de fé, por sua obstinação, por fechar-se à manifestação do Filho de Deus na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está o Senhor, Redentor e Salvador. Vamos ter um momento de oração? Curve a sua fronte. Podemos nos colocar em pé, né, nessa hora? Melhor ainda. Se tem alguém aqui que, assim como eu, um dia decidi, embora eu fosse cristão, tá? Eu era cristão, só que era um cristão do meu jeito. Eu decidi naquele dia ser um cristão do jeito que Deus queria que eu fosse, me entregar ao jeito de Deus. Eu não ia dizer para Deus como é que tinha que ser, eu queria aprender de Deus como é que tinha que ser. Senhor, me ensina a ser um cristão. Eu quero ser teu. Senhor, eu renuncio os meus planos, os meus propósitos, para aceitar os teus planos e os teus propósitos, na certeza e na confiança de que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu me entrego de corpo e alma ao Senhor. Eu não quero que haja em mim nenhum coração obstinado, nada endurecido. Quero me abrir para a tua palavra, no teu evangelho. Eu quero crer no Senhor. Me ajuda, Senhor, mesmo na minha incredulidade, na minha falta de fé. Me ajuda, pois eu preciso ser cheio dessa esperança, cheio dessa vida que é possibilitada por um encontro com Deus, com o Senhor da vida. Mesmo diante de todas as ameaças, nós podemos experimentar um consolo, um conforto, uma luz, um fôlego de vida soprado por Deus em nós. E aquele que crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não só você vai ser satisfeito, você vai passar a ser uma fonte para satisfazer os sedentos que estão ao seu redor. Se esse é o seu caso, e eu não vou me alongar, você deve vir aqui. Quero orar por você. Pode vir sem mais delongas, sem mais demoras. Quero orar por todos que desejam entregar-se de corpo e alma aos cuidados de nosso Senhor, que querem servi-lo, viver em novidade de vida. Santa presença, nos encontramos, Senhor da vida, Senhor dos céus e da terra. Tu que nos conheces tão bem, que nos ama como ninguém jamais foi capaz de nos amar, quer tanto o nosso bem, que foi capaz de pagar o maior preço que alguém pode pagar em favor de outra pessoa. Que amigo temos do Senhor, que amigo tremendo, que amigo querido, que amigo excepcional. Tu és, sem sombra de dúvida, o nosso maior amigo,
mais fiel, mais bondoso, mais misericordioso, compassivo, justo. Obrigado, porque nós não merecíamos tamanha demonstração do teu amor. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos afastamos do aprisco, como filho pródigo demos as costas. Seguimos obstinados no nosso caminho, na certeza de que nós sabíamos o que era melhor, mas o Senhor nunca desistiu e continua a operar em nosso favor. Obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado pelo Evangelho fruto da cruz de nosso Senhor, da sua ressurreição, do seu amor, dessa obra tremenda que nos resgata do inferno, que nos resgata das mãos do adversário. O Senhor nos redimiu com mão forte e poderosa. O Senhor abriu o mar e nos fez passar a pé enxuto. O Senhor nos deu a vitória. E o Senhor, ó Deus, tem uma direção firme e segura para a nossa vida. E nós podemos experimentar aqui agora as primícias do Espírito Santo, a alegria do Senhor, fruto do teu Espírito. Ó, o Senhor conosco, o melhor de toda a história da vida. Ó Senhor, perdoa-nos quando não fomos tão agradecidos, não correspondemos de maneira adequada ao teu amor. Perdoa-nos, Senhor, mas eis-nos aqui, dispostos, entregues às tuas mãos e aos teus cuidados. Ó Deus, nós pedimos, toma-nos, Senhor, agasalha-nos, Senhor, abraça e nos conduza, Senhor, inspira a nossa vida. Cumpra-se na nossa vida o teu querer, a tua boa, perfeita e agradável vontade, como um sacrifício vivo e santo, agradável a ti. Nos apresentamos no nosso culto racional, entregamos a ti o melhor de nós. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor todo o louvor, ao Senhor toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa capacidade de realização dada por ti mesmo, aos teus cuidados, ao teu serviço, para a tua glória. Obrigado, Jesus. Cumpra-se na vida dos meus irmãos e irmãs, jovens, adultos, todos aqui presentes que te buscam nesta noite. Teu querer e a tua vontade, porque sempre é o melhor. Firmados na palavra e na promessa, posso enfrentar as lutas, os embates na certeza que em ti somos mais do que vencedores, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Todas as coisas, quando nos entregamos a ti, quando amamos a ti, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o Senhor é capaz de fazer reverter a nosso favor. Mesmo as coisas que nos são contrárias na perspectiva humana, na tua mão, por tua obra e graça, pela ação do teu Espírito, ó Deus, vão promover o nosso melhor. Obrigado, 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 Senhor. A paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guarde a sua mente, o seu coração, a sua alma. Caminha, alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Confia no Senhor, não se estripe no seu próprio entendimento. Ele satisfará os teus anseios legítimos. Ele sabe o que você precisa. Ele cuida de você. Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Pode voltar para os seus lugares com fé, alegria, ânimo no coração. Obrigado, pastor. Obrigado.
obrigado, amados irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje.